Olá pessoal, professor João Pedro aqui. E bom pessoal, conforme foi combinado, né, ficou combinado aí as nossas últimas aulas, a partir de agora eu vou passar a gravar alguns dos nossos conteúdos, né, partes do nosso conteúdo, para que a gente consiga avançar, né, e ter um melhor aproveitamento de sala de aula, né, e também porque essa ferramenta das videoaulas ela é interessante porque assim, muitas vezes em sala de aula vocês têm dificuldade de concentração, né, por conta da turma. E aí em casa vocês podem ter essa melhor concentração, reserva um momento para vocês estudarem, vocês podem revisar o conteúdo, né? Vocês podem parar o vídeo para fazer anotações, você pode voltar o vídeo quando não entender algum conceito, então a gente vai fazer dessa forma, né? E aí, nas nossas aulas posteriores, a gente deixa esse momento de sala de aula principalmente para resolução de exercícios, para alguma prática, alguma atividade complementar e sanar dúvidas, tá? Então a gente começou a falar nesse nosso novo conteúdo sobre a parte de anatomia e fisiologia humana, né? Sendo que um dos primeiros sistemas estudados é o sistema digestório, tá? Então, até o presente momento a gente viu ali de uma maneira bem superficial o sistema digestório. A gente aprofundou aí na última aula aí sobre alimentação, como é que a gente classifica os alimentos, como é que eu classifico os nutrientes, qual a função de cada tipo, né? Que a gente tem macro e micronutrientes, a gente tem as fibras e assim por diante, né? Então agora a gente vai dar uma analisada nesse sistema digestório em específico, certo? Então quando eu falo em sistema digestório, eu estou falando de um conjunto de órgãos, né? Todo sistema é um conjunto de órgãos que vai ter uma função específica, né? E a função do sistema digestório vai ser justamente a digestão, né? Então, a degradação de alimentos para a obtenção de nutrientes, né? Esse é o foco do nosso sistema digestório. Então, em prol desse objetivo, é que nós vamos ter os diferentes órgãos, né? Órgãos esses que vão ser divididos entre o próprio trato gastrointestinal, né? E também a parte de glândulas, que a gente vai ver que tem um papel muitíssimo importante aí na degradação dos alimentos, na quebra para obtenção de nutrientes, tá? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de trato gastrointestinal, a gente fala da boca, que é onde começa, obviamente, aí o processo de digestão, que a gente vai ter a quebra mecânica do alimento para formar o bolo alimentar ali inicial, né? A gente vai ter também ali na presença ali da boca glândula salivar, né? A glândula salivar que vai conter a amilase, que é uma enzima, a gente também vai discutir sobre esse conceito, tá? Mas que essa enzima em específico ela vai ajudar a degradar, quebrar a molécula de amido, né? Temos a faringe, o esôfago, que é ali aquela primeira porção daquele canal por onde vai passar o alimento, o estômago, né? Onde a gente vai ter a atuação do ácido estomacal, ácido clorídrico, para degradar o alimento, ajudar ali na quebra daquele alimento. E o nosso intestino, né, que se divide entre o intestino delgado e o grosso, cada qual vai ter uma função mais ou menos ali específica, tá? Então, além desses órgãos do trato gastrointestinal, nós temos anexados ao sistema digestório a presença de glândulas, né? Nesse caso, quando a gente fala de sistema digestório, a gente fala de glândulas exócrinas, né? Quando a gente estuda o sistema de glândulas do nosso corpo, nós temos glândulas endócrinas, que são as que produzem hormônios e que lançam esses hormônios no sangue. E nós temos as glândulas exócrinas, que secretam outras substâncias fora da corrente sanguínea, tá? Então, o sistema digestório ele apresenta glândulas acessórias que são exócrinas e algumas mistas, né? Nós temos, por exemplo, aí o pâncreas, né? Ele vai secretar o suco pancreático, mas ele também produz hormônios, né? É onde a gente vai ter a produção, por exemplo, da insulina, que é um hormônio muito importante na regulação do nível de açúcar do sangue, né? Então nós temos as glândulas salivares, que já começam lá da boca, como eu falei. Nós temos o fígado, nós temos o pâncreas, né? Eles produzem enzimas e substâncias que vão auxiliar aí, né, no processozinho de digestão.
Então aqui a gente tem a representação aí básica de toda essa estrutura, de todos esses órgãos envolvidos aí no processo de digestão, que começa aqui na boca, né? Então aqui a gente vai ter aí a parte mecânica, né, de quebra desse alimento na boca, com os dentes, com a língua, né? A língua ela também vai ser muito importante, né, enquanto músculo aí que vai auxiliar na formação desse bolo alimentar. Nós temos as glândulas salivares, que como eu falei, elas também vão ajudar aí nessa degradação inicial e elas contêm a enzima amilase, né? A enzimazinha amilase que vai degradar o amido, que é um tipo particular de açúcar, né, de carboidrato. A gente vai ver que existem diferentes tipos, tá? Então, daqui a gente já começa que essa porçãozinha aqui é a faringe, não foi identificada, mas que é a faringe, né? A faringe, ela é uma porção que ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, que é o nosso próximo tópico, tá? E aí a partir disso é que a gente vai ter essa divisão, né? Porque aí o sistema respiratório ele vai ter a entradazinha ali da epiglote e vai ter os seus canais próprios. E aqui também do alimento, né, do sistema digestório segue para o esôfago, né? Então o alimento, após ser degradado aqui na boca e ter aquela formação daquele bolo alimentar, ele vem, percorre o esôfago e chega ao estômago. Para ele chegar, para ele fazer esse percurso, algo muito importante e que a gente também discutiu em sala de aula é o chamado peristaltismo ou movimentos peristálticos. Peristaltismo, né? Que é basicamente aí, que é basicamente aí o movimento que é feito pela parede muscular, né, do esôfago, do trato digestório, né? Esse movimento que é feito para fazer com que o alimento ele desça, né? Ele consiga chegar ao seu destino, né? A gente teve aquela mini prática, né, de colocar o colega para comer de cabeça para baixo, né? Isso para mostrar que o movimento peristáltico ele é muito forte, né? Então a gente poderia, por exemplo, comer de cabeça para baixo, né? Eu fiz até uma analogia. Quando eu falo em peristaltismo, vocês podem pensar no seguinte: sabe aquele creme dental, aquele tubo de creme dental que ele tá quase acabando, mas você quer pegar aquele restinho lá do fundo? Você começa lá do final dele e vai apertando até chegar na extremidade para você conseguir extrair o creme dental. Então, esse ato de eu ir apertando aos poucos aquele recipientezinho, né? É como se fosse, se assimilasse esse movimento peristáltico, entendeu? Então, beleza, né? Percorrendo o esôfago, o bolo alimentar ele vai chegar finalmente ao estômago, tá? Destaca o seguinte: no estômago não vai acontecer o processo de digestão em si, né? Aqui a gente vai ter sim a quebra desse alimento por meio do ácido clorídrico, né? O ácido estomacal ele vai ajudar a degradar esse alimento. Porém, aqui a gente ainda não vai falar sobre digestão, que é essa absorção dos nutrientes, né? Aproveitando que a gente fala do estômago, eu vou apagar aqui para liberar mais espaço, porque vocês podem voltar também, né? Para rever aqui algum termo e fazer as suas anotações. Por conta desse ácido clorídrico, nós temos algumas condições que podem também vir a acometer, né, o organismo, que são bem comuns. No estômago, a gente pode desenvolver dois problemas, que são gastrite, né, a gastrite, e também úlceras, né, úlcera. É importante a gente entender como é que isso aqui acontece. Quando a gente fala de termos técnicos em saúde, sempre que eu trago esse termo IT, esse IT ele traz a noção para a gente de uma inflamação, de uma infecção, né?
Então a gastrite é uma inflamação da parede gástrica, né? Do aparelho ali do estômago, daquele revestimento do estômago. O que é que acontece? Por alguma razão, seja, por exemplo, por uma alimentação, né, má alimentação no caso, alguns outros hábitos, né, como questão até estresse pode causar isso aqui, o ácido clorídrico ele acaba prejudicando a própria parede do estômago, né? A parede do estômago ela tem naturalmente uma produção de muco pelas células que revestem ela internamente, então ela vai ter essa secreção que é para, de certa forma, proteger contra a ação do ácido clorídrico. Por conta da minha alimentação, vamos dizer, uma alimentação rica em açúcar, em gordura, eu prejudico a produção de muco. E isso vai fazer com que o ácido clorídrico ele acabe prejudicando o meu estômago, né? É essa que é a gastrite, essa inflamação, né? Se isso persiste, a gente pode ter a úlcera, né? O estado de úlcera é quando a gente tem a ruptura, né? A perfuração da parede do estômago, que pode vir com ou sem, né? Nesses dois casos, aliás, a gente pode ter ou não a presença aí de bactérias, né? Então pode haver também, né? Isso aí também pode ser causado por bactéria, por ação de bactéria. Então, sinais de gastrite, que é essa dor, essa ardência, essa queimação, indica aí que é bom a gente fazer o exame. Nesse caso, o exame para identificar a presença ou não de gastrite, de úlcera, é a endoscopia, né? Que é um examezinho de imagem invasivo, né? Então vamos lá. Eu vou limpar logo tudo para a gente ter mais espaço. Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter a quebra desse alimento em porções ainda menores, né? Fim da ação do estômago, a gente vai ter a abertura abertura aqui do estômago que vai dar acesso ao intestino, tá? A gente ainda não vai falar desses componentes, né, de fígado, de vesícula, de pâncreas, porque a atividade deles vai estar relacionada de fato ao funcionamento do intestino e não do estômago, tá? Então olha só. O alimento saindo do estômago, ele vem inicialmente para o intestino delgado, né? Então olha só. É no intestino delgado que vai acontecer a absorção de nutrientes, né? Então é aqui que começa a absorção de nutrientes, de fato. De nutrientes na porção do intestino delgado, que é a primeira porção, tá? O intestino delgado, ele vai ser dividido em algumas partes, né? Dessas partes, a primeira parte é o duodeno, né? Então a gente tem a divisão em partes. Duodeno. Nós temos o jejuno. E nós temos o íleo. Perdão. Íleo, né? A gente vai dar uma atenção ao duodeno, tá? Porque é no duodeno que a gente vai ter as contribuições dessas seguintes estruturas anexas, tá? Começando pelo fígado. O fígado, entre tantas funções, né? O nosso fígado aí, ele vai ser muito importante. Eu destaco como uma das suas funções principais a metabolização de substâncias tóxicas, né? Então, quando a gente, por exemplo, ingere álcool, quem vai transformar aquela molécula que ela é tóxica em algo menos tóxico para o nosso corpo é justamente o fígado. Quem recebe o medicamento e vai metabolizá-lo também é o fígado, né? Então vamos lá. O fígado, ele é essa glândula mista, ele secreta hormônios, ele secreta substâncias, né? E aqui para o sistema digestório, o que vai nos interessar é que ele vai secretar no duodeno a bile,
né? A bile. Ele produz a bile. O detalhe é só que ele não secreta a bile diretamente no intestino, né? Ele produz a bile e ele armazena a bile na vesícula biliar, né? Então a vesícula biliar ela vai ter essa função de armazenar a bile, que é ali uma substância secretada pelo fígado com a função de ajudar ali a auxiliar na absorção, na quebra de gordura. Então, quando eu falo em bile, a gente está falando de um fluido, de um líquido que ele vai ajudar a degradar gordura, né? Então a vesícula biliar ela vai ter essa função de armazenamento, ou seja, ela, digamos assim, ela é substituível, né? Tem gente que tem problema de pedra na vesícula e ela pode ser tranquilamente aí removida, né? Então, beleza. Nós temos também que nessa porção inicial do intestino delgado, o pâncreas ele vai também ter a sua secreção, que é o suco pancreático. Um nome mais sugestivo, né? Suco pancreático. O suco pancreático, por sua vez, ele vai auxiliar na metabolização, na quebra de gordura, de carboidrato e também de proteína, né? Então, ele vai auxiliar na quebra desses 3 tipos de moléculas, transformando carboidratos, gorduras complexas, proteínas complexas em nutrientes de melhor absorção, né? De menor estrutura, justamente. Dentro desse suco pancreático, a gente vai ter também a presença de enzimas, né? Como eu falei, a gente vai falar das enzimas lá mais na porção final, para a gente destacar cada um e as suas funções, tá? Mas de início é isso. Então, fígado produz a bile, armazena na vesícula e é a partir da vesícula que ela é secretada no intestino delgado. Pâncreas produz o suco pancreático, ajuda a degradar carboidratos, gorduras, proteínas e que também vai ser secretado no duodeno, tá? Vamos limpar aqui mais uma vez. Então, nosso alimento ele vai sendo percorrido. Ele vai percorrendo aí, perdão, o intestino delgado. Chega finalmente à porção do intestino grosso, né? E o que é que acontece, né, particularmente no intestino grosso? É no intestino grosso que vai acontecer, de fato, a gente vai ter a produção das fezes, né, a produção do bolo fecal. Por quê? Porque é aqui que a gente vai ter a maior absorção de água, né? Enquanto o intestino delgado absorve os nutrientes, aqui a gente vai ter principalmente a absorção da água, que é o que vai dar a consistência ali do bolo fecal, né? Das fezes. Então isso aqui vai acontecer nessa porção final, que finaliza com o reto e o orifício do ânus. No intestino grosso, a gente também vai ter essa porção, que é o apêndice, tá? O apêndice a gente vai dar uma ênfase maior nos slides posteriores, certo? Então, olha só, a dinâmica da digestão, né? A gente acabou praticamente detalhando todo o processo de digestão, né? Porque a gente falou sobre todas as estruturas, cada qual com a sua respectiva função. Mas só para ressaltar mais uma vez alguns destaques, né? A boca, como eu falei, o processo digestivo ele começa na boca, que a gente vai ter a trituração do alimento, a mistura dos alimentos com a saliva, né? A gente vai ter ali o início da trituração mecânica, mas que também a gente vai ter uma quebra química justamente por conta da saliva e da glândula salivar. Como eu falei, por conta lá da atividade da amilase, né? No esôfago é aquele canal pelo qual o alimento ele vai sair da boca e vai chegar ao estômago, né?
Aqui a gente já fala de bolo alimentar, né? Então ele vai conduzir esse bolo alimentar ao estômago por meio dos movimentos peristálticos. Então, não apenas no esôfago, mas quando a gente fala de transporte do alimento por todo esse trato digestivo, a gente trata de movimentos peristálticos, né? Que são os movimentos executados justamente aí por essa parede muscular, né? O nosso intestino, aliás, o nosso sistema digestório como um todo, ele é revestido por músculo liso, né? Que vai ter essa função justamente de contrair para ajudar a transportar o alimento. E no estômago, como eu falei, a gente vai ter ali aquela ação do ácido clorídrico, né? Aqui o bolo alimentar, né? Por conta aí dessa quebra em moléculas menores e tal, a gente vai transformar ele aí, agora a gente trata de quimo, né? Que é justamente aí esse bolo alimentar com o ácido clorídrico, uma massa semilíquida, e que é ele que vai chegar ao sistema, né, a parte do intestino, né? Inicialmente ele vai precisar primeiro quebrar um pouco daquela acidez do ácido clorídrico, né, para ele conseguir avançar. Bom, e aí a gente não deu enfoque, né, em como é que acontece essa absorção do nutriente. Eu falei que a absorção do nutriente ela acontece no intestino delgado, tá? Mas eu acabei não explicando como de fato acontece isso daqui. Porque olha só, a gente já discutiu brevemente ali sobre o sistema circulatório, o sangue, né? Qual é a função do sangue? Ele transporta o oxigênio, igual a gente vai ver quando a gente vai começar a falar quando a gente vê o sistema respiratório, e ele também transporta nutrientes, né? Então, o sistema circulatório ele recebe os nutrientes do sistema digestório e encaminha para todas as células, todos os tecidos do nosso corpo, tá? Então, olha só o que é que vai acontecer. A parede interna do nosso intestino delgado, ela é formada por células, e essas células, elas apresentam o que a gente chama de vilosidades, que são essas estruturazinhas aqui, ó, como se fossem uns pelinhos, né? Então, ela é cheia de vilosidades, né? Isso daqui aumenta a superfície de contato com a parede do intestino, e é aqui que vai acontecer a absorção do nutriente, né? Então, como eu falei, intestino grosso, a gente vai ter a formação das fezes, a absorção da água, dos eletrólitos, e aí, por fim, termina ali com a excreção no ânus. Então, ó, eu trouxe aqui a ilustraçãozinha. Então, no lume intestinal, que é essa aberturazinha aqui do intestino, né, o canal do intestino, a gente vai ter células epiteliais. Essas são as células que revestem internamente o intestino. E se a gente amplia, a gente vê o seguinte, ela é cheia de umas espécies de cílios, de pelos, né? Isso aqui é o que a gente chama das vilosidades. Essas vilosidades, elas são extremamente vascularizadas, ó. A gente tem aqui a presença de veias, de artérias, de vasos linfáticos, né? A gente não dá uma atenção maior ainda a vasos linfáticos, principalmente as artérias e as veias. Então essa região ela é altamente vascularizada. E é aqui que o nutriente ele vai ser absorvido, porque olha só, teve todo aquele processo de quebra lá no estômago para obter carboidratos simples, ácidos graxos que estão obtidos ali da quebra da gordura. Então, o que eu obtive de molécula quando degradei o alimento vai entrar na corrente sanguínea a partir dessa estrutura, dessas velocidades, entendeu? E é a partir daqui que vai ser distribuída por todo o nosso corpo. Então é aqui que de fato acontece a absorção do nutriente. As enzimas, né? Um componente muito importante para a nossa atividade intestinal são as enzimas. O que são essas enzimas? As enzimas elas são de fato aí proteínas, né? Só que elas são proteínas altamente específicas, elas têm funções específicas, né? E as enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, ou seja, elas aceleram reações químicas que acontecem dentro do nosso sistema digestório, né? Que sem a presença dessas enzimas poderiam durar muito mais tempo, poderiam levar muito mais tempo, né? Então por isso que elas são essenciais. E aí eu trago, através dessa relação, né, desse quadro,
quais são as nossas principais enzimas. O que eu destaco para vocês é o seguinte: vocês não precisam decorar cada tipo de enzima, tá? Você só precisa saber que as enzimas elas são proteínas com função de acelerar reações químicas. Quando eu falo de sistema digestório, elas vão ajudar principalmente nessa quebra de moléculas, tá? O que é que significa quando eu falo que elas são altamente específicas? A gente falou que lá na boca eu tenho a glândula salivar, que ela secreta a saliva, e na saliva eu tenho uma enzima chamada amilase. A amilase, ela é uma enzima específica para quebrar a molécula de amido, que é um tipo de carboidrato. Então ela só vai se ligar ao amido. Se tiver gordura, se tiver proteína, ela não mexe. Se tiver outro tipo de carboidrato, ela também não vai se meter. Porque a função dela é transformar o amido em maltose. Então, toda enzima ela vai pegar aquele substrato ao qual ela se liga, que é só ele, e vai transformar em algo mais simples, mais fácil de digerir, né? Nós temos, pepsina. Onde é que eu encontro ela? No estômago. Se ela é encontrada no estômago, então eu sei que ela vai precisar de uma grande acidez. Se não for nesse ambiente ácido, ela não vai funcionar. A pepsina, ela transforma proteínas em pepinonas, que seria uma molécula mais simples, né? E assim por diante. Cada uma dessas enzimas ela vai se ligar a um único substrato e transformar ele em algo mais simples. Sacarose está lá no duodeno, que é aquela porção do intestino, aquela porção inicial, a sacarase, transforma a sacarose em frutose ou glicose, que é o carboidrato menor. Outro ponto que é muito importante sobre as enzimas, e que eu ia acabar esquecendo de mencionar aqui com vocês, é que é o seguinte: elas atuam nessas reações químicas, elas são catalisadoras, mas elas não são gastas durante o processo. Elas não são consumidas durante o processo. Ou seja, elas podem participar de várias outras reações químicas. Não são consumidas. Não são consumidas com pouco espaço, né? Então elas não são consumidas durante esse processo. Elas são reaproveitadas. Espera aí que tá difícil. Durante o processo. Então, a partir do momento em que ela ajuda a quebrar aquela molécula, ela se desliga, né? Ela vai se ligar a essa molécula para ajudar na quebra. Depois, ela libera essa molécula e vai se ligar a uma nova. Aí vocês lembram que em sala de aula a gente teve o nosso experimento falho, em que a gente ia utilizar, né, dessas duas frutas para entender o seguinte: como é que elas ajudam na digestão, né? Eu trouxe para vocês o seguinte problema. Tem gente que diz que comer um abacaxi, comer um mamão após ingerir muita carne, por exemplo, ajuda na digestão. Tá, isso acontece. Mas por quê? O que a gente ia investigar é justamente isso. Cada um deles vai ter uma enzima específica que atua na quebra de proteínas. Então essas duas enzimas, elas ajudam a quebrar proteínas. A papaina, do mamão, e a bromelina, no abacaxi. Tá? Então elas ajudam a degradar moléculas de proteína presente ali na carne. Por isso que elas seriam essenciais. Então o que é que a gente ia fazer lá naquele experimento? Eu tinha um frasco com a gelatina e água. No outro, a gente colocou a gelatina dissolvida na água, mas colocou um pouco do suco do mamão. E no outro eu fiz o mesmo, mas com o suco do abacaxi. O que era para ter acontecido? A gente ia comparar as três após colocar no congelador. O frasco só com a gelatina, ela ia estar dura, ela ia ter aquela consistênciazinha maior, né? Agora, nos demais, ela ia permanecer líquida. Por quê? Porque para ela enrijecer, ela ia formar ligações químicas, né? A gelatina ela é feita de colágeno, que é uma proteína. Então, nos frascos em que a gente tinha o suco dessas duas frutas, essas enzimas elas iam acabar impedindo essa ligação.
porque elas ajudam de fato a quebrar essas moléculas em moléculas mais simples, e justamente atuando nas ligações químicas, entenderam? Como eu falei, a gente voltaria aqui sobre o apêndice, né, para falar da apendicite, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Então, o apêndice, ele é uma estrutura anexa do intestino grosso. Tá aqui o apêndice, né? Ele é só essa porçãozinha aqui. A gente tem a relação que é o seguinte, sobre o funcionamento do apêndice, sobre a função. Muitos vão dizer que o apêndice ele é um órgão vestigial, ou seja, que ele não tem mais função. Acredita-se que antes, quando a nossa espécie ela tinha uma dieta que ela se baseava principalmente em raízes, em tubérculos, em alimentos crus, o nosso sistema digestório ele era maior e ele ia ter essa porção do apêndice justamente para ajudar a degradar, né, esse alimento que era mais difícil de ser consumido, tá? Então, beleza. Desse ponto de vista, ele não teria mais nenhuma função. Hoje, a gente tem uma outra perspectiva de que o apêndice ele assistencia, né, ele vai ter uma função imunológica. Porque, como a gente bem sabe, no nosso intestino nós vamos ter uma flora intestinal, né? Essa flora intestinal é muito importante, porque ela, além de ajudar a degradar alguns alimentos específicos, as bactérias boas chamadas, elas podem ali ajudar a produzir algumas vitaminas que o nosso corpo ele não consegue produzir por conta, né? Esse apêndice ele seria um reservatório extra de bactérias. Então, quando a flora intestinal ela deu uma queda em bactérias boas, as más elas conseguem se proliferar em quantidade maior. Esse apêndice, essa reserva de bactérias do apêndice seria justamente para evitar isso daí, né? Para contornar essa situação. Então, nós temos essas duas perspectivas aí. Todavia, de uma forma ou de outra, o apêndice ele é um órgão que ele pode ser removido sem prejuízos, né, à pessoa. E aí a apendicite, como eu falei, it, inflamação, né? A apendicite é uma inflamação desse apêndice que ela pode ser causada pela obstrução do apêndice, alguma coisa obstruiu aquele canal do apêndice. Pode ser algum alimento, pode ser bolo fecal, né? Alguma coisa que obstruiu aquilo ali. Com isso ele tende a inflamar, a infeccionar e dependendo do grau, né, do avanço dessa infecção, ele pode vir a estourar, né? Estourar aí, causando aí um problema sério, né? Porque ele pode contaminar todos os outros órgãos, né? Todos os outros órgãos. E nisso trazer vários outros prejuízos, né? Porque aqui a gente vai ter a presença de bactérias, então ele pode infeccionar outros órgãos, né? É isso que eu estou querendo dizer. Tá, mas como é que eu sei que eu estou com apendicite? O apêndice ele vai ficar localizado nessa porção inferior direita do nosso abdômen, tá? Então é uma dor insuportável, né? Não é qualquer dor. Tanto é que ela é facilmente distinguível. A pessoa não pode nem tocar, né? O tratamento vai ser a apendicectomia, né? Que é a remoção cirúrgica dele. E além disso, eu achei que valia a gente trazer, né? Era importante também ressaltar a parte de mecanismo de defesa do nosso sistema digestório, o vômito e a diarreia. Tá? Então, vômito e diarreia são reações de defesa do nosso corpo. O vômito ele é uma reação do corpo para expulsão de um conteúdo gástrico através da boca. Tá? Então, tanto o vômito quanto a diarreia eles têm a função de eliminar algo que pode ser prejudicial, pode ser tóxico para o corpo. Tá? Né? A diarreia ela vai ter essa função dessa evacuação líquida e frequente justamente para não dar tempo do corpo absorver o nutriente. Por isso que aquelas fezes ela vai ser mais pastosa, porque ela não foi absorvida, não passou por aquela etapa direitinho de absorver nutriente para depois absorver a água, né? Justamente porque nesse bolo alimentar, nesse quimo, pode haver alguma bactéria, pode haver algum agente tóxico, né? Então ambos são sistemas de defesa do nosso corpo.
E aí, por fim, né, como é que a gente pode preservar a saúde digestória? Então aqui a gente fala sobre a alimentação saudável. A gente já discutiu sobre os alimentos, quais alimentos são saudáveis, quais não são, como é que a gente pode regular essa quantidade, né? A gente falou quem tem que tomar um cuidado maior, que é quem tem aquela tendência genética a desenvolver algum problema, né? O que não quer dizer que por ter parentes da família eu vou desenvolver uma condição genética de fato, né? Porque quando a gente fala em genética, é o fator genético, mas em combinação com o ambiente, com os hábitos, tá? Então os hábitos eles contam bastante. E que além disso, a hidratação ela também vai ser muito importante para a sua saúde intestinal, né? Para a absorção de nutrientes, para a formação do bolo fecal e assim por diante, tá? Então a água ela vai ser muito importante e também os eletrólitos que estão ali dentro daquela água, né? Os minerais. Então, pessoal, sobre sistema digestório, era isso que a gente tinha para falar nessa aula, tá? Quaisquer dúvidas a gente vem a sanar na nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, né? Caso não tenha entendido algum termo, tenha falado mais rápido, vocês retornem, tá? Para rever o vídeo. E eu vou deixar essa parte de resolução de questões, de exercícios, para ver como é que isso daí é cobrado. A gente deixa para a sala de aula, certo?